Imaginemos por um bocado o que é ser forçado a caminhar para um deserto letal, apenas com uma criança pela mão. Sim, e com uma total ausência de recursos, não é? Exatamente. A carregar apenas um bocado de pão e um único odre de água. Quer dizer, todos nós sabemos perfeitamente como é que a matemática da sobrevivência funciona quando o líquido acabar. É uma contagem decrescente para o fim. Pois é, e não estamos aqui a descrever o guião de um thriller contemporâneo nem um cenário distópico de Hollywood. Esta é uma das narrativas familiares mais antigas, dolorosas e complexas de que há registro na história humana. A famosa história de Abraão, Sara, Agar e Ismael. Nem mais. Retirada diretamente das páginas do livro de Gênesis. E a missão desta nossa exploração profunda de hoje é precisamente mergulhar nesta poeira da antiguidade. O nosso objetivo é ir muito além daquela leitura superficial de um mero conflito de tendas no deserto. Porque há ali lições que são absolutamente universais. Sem dúvida. Lições sobre zelo, decisões impossíveis, injustiça e talvez o ponto mais importante de todos. Como é que se pode encontrar sobrevivência e futuro quando somos brutalmente atirados para o meio dos nossos próprios desertos? E é fascinante porque explorar esta narrativa É quase como rodar um diamante contra a luz. Dependendo do ângulo que usamos, vemos uma história completamente diferente. Num lado, temos uma mãe feroz a proteger o futuro. Noutro, um pai com o coração completamente desfeito. E num terceiro ângulo, uma mulher rejeitada a bater no fundo do poço emocional. O que torna a análise destes textos tão rica é exatamente essa recusa do simplismo. A narrativa bíblica não nos apresenta aqueles heróis de plástico. Heróis perfeitos que nunca erram, não é? Exato. Expõe um drama humano muito cru, onde o ciúme, a dor de um pai e o pânico de uma mãe se misturam com uma teologia incrivelmente densa. Aliás, estes eventos históricos tornaram-se a base para alegorias espirituais muito complexas. O apóstolo Paulo pegou nisso mais tarde, certo? Precisamente. Ele pegou nesta exata dinâmica familiar para explicar a própria arquitetura da liberdade humana. Ele mostra como estas lutas terrenas, zangas de família, problemas com heranças, funcionam como um espelho perfeito para as nossas grandes batalhas interiores. Ou seja, a anatomia do sofrimento humano a servir de mapa. Ora bem, para mergulharmos nisso a sério, temos de começar pelo momento que acende o rastilho da crise. Cronologicamente, tudo estoura num dia de festa. O banquete de desmame do pequeno Isaac. Pois. E para a nossa mentalidade atual, fazer um banquete gigante só porque uma criança deixou de mamar soa um bocado. Exagerado. Sim, trivial. Uma pequena celebração em família com um bolo. Tudo bem. Mas para percebermos a ruptura sísmica que acontece a seguir, temos de compreender o que estava realmente em jogo naquela festa. Longe de ser apenas uma festa de anos, o contexto histórico do antigo Médio Oriente muda logo a escala da coisa. Naquela época, o desmame acontecia geralmente ali pelos 2 ou 3 anos de idade. E chegar a essa idade já é uma sorte. Um triunfo monumental. Significava que a criança tinha sobrevivido à fase crítica de mortalidade infantil. Num mundo sem medicina moderna, as probabilidades jogavam sempre contra os recém-nascidos. Portanto, o Abrão não está só a dar uma festa por dar. Não. Ele está a fazer uma verdadeira declaração política e pública. Está a anunciar à comunidade e aos povos à volta que o Isaac, aquele filho impossível que nasceu na velhice dele, sobreviveu. O herdeiro está seguro. E a promessa continua de pé. E é precisamente nesse clímax de alegria que a tensão familiar estala por completo. Durante o banquete, o Ismael, que é o filho mais velho do Abraão, tido com a serva egípcia, Agar, 14 anos antes, é visto a brincar. Ou melhor, o texto sugere que ele estava a troçar do Isaac. E a reação da Sara é implacável. Fulminante mesmo. Sem qualquer hesitação, ela exige que o Abraão expulse a escrava Agar e o filho para o deserto. Ela argumenta que o filho da escrava jamais partilharia a herança com Isaac. E há aqui um choque de realidades, porque o Ismael não era apenas um filho ilegítimo, não é? Ele tinha poder. Tinha e bastante. A estrutura legal daquela sociedade dava ao Ismael uma posição altamente vantajosa e, ao mesmo tempo, ameaçadora. O primogênito, mesmo sendo filho de uma concubina, tinha efetivamente direitos legais de herança. Sobretudo porque o Abraão já o tinha reconhecido. Claro.
Durante 14 anos, o Ismael foi o mais velho, o mais forte e, aos olhos de todos, o futuro líder daquele clã gigante. Uau! 14 anos a ser o príncipe e de repente nasce o Isaac. Exato. Quando a Sara vê o Ismael a fazer pouco do Isaac, a lente com que ela observa a situação é afiadíssima. Ela percebe logo que aquela presença não é apenas um adolescente a ser chato. Não é um incómodo doméstico. É uma ameaça material, legal e espiritual. O Isaac era o receptáculo da promessa, e tentar manter uma coabitação pacífica só para evitar conflitos iria destruir esse propósito. Mas olha, vamos ser implacáveis com a Sara por um segundo. Força! Quem olha para isto de fora vê imediatamente uma atitude insuportavelmente cruel e tóxica. Ela parece a madrasta ciumenta arquétipica, pronta a banir o enteado para garantir o dinheiro para o próprio filho. Sim, a leitura superficial atira logo para aí. Como é que é possível que uma exigência tão fria e drástica seja, ao longo da história teológica, elogiada como uma atitude de proteção do plano divino? A chave aí é abandonar a psicologia básica do ciúme. Temos de entrar no campo do discernimento espiritual. Enquanto os convidados da festa viam só uma birra de adolescente, a Sara identificou a semente de um princípio muito destrutivo. O que mais tarde é chamado da obra da carne. Não é mais? O resultado daquele esforço humano impulsivo a tentar sobrepor-se à obra do espírito. A Sara defendeu o que era sagrado no exato momento em que a promessa era pequena, frágil e incapaz de se defender. Percebo perfeitamente. E surge-me aqui a imagem de um jardineiro. Conta lá. Para quem tem uma horta, a lógica é óbvia. Se nós plantamos uma semente super valiosa e, do nada, começa a crescer uma erva daninha ao lado dela, não podemos ficar sentados à espera para ver se a erva vai ser simpática. Pois não. Se esperarmos, ela ganha força. Exato. As raízes entrelaçam-se de tal maneira que sufocam e matam a planta boa. A intervenção tem de ser cirúrgica e imediata, por muito impiedosa que pareça para com a erva daninha. Essa analogia é perfeita. Arrancar a raiz não é um ato de malícia, mas de pura preservação. Tolerar elementos tóxicos que corroem a nossa fundação sob o pretexto de sermos boas pessoas leva à destruição daquilo que mais valorizamos. Nem todas as influências à nossa volta são neutras. Longe disso. E não nos podemos esquecer que o próprio Ismael nasceu de um atalho humano, fruto da pressa do Abrão e da Sara. Para que o propósito principal respirasse, aquele elemento tinha de ser removido. E essa transição empurra-nos para a figura do Abrão. Se a Sara veste a pele do jardineiro implacável, o Abrão é o autêntico campo de batalha emocional da história. Completamente. O peso cai todo sobre ele. E o texto bíblico faz questão de dizer que aquilo o desgostou profundamente. Quer dizer, ele não é um espectador imparcial. É um pai forçado a fazer uma ruptura que viola qualquer instinto paternal. A narrativa humaniza o Abraão até à última gota. Ele amava o Ismael. Durante mais de uma década, ele olhou para aquele rapaz como o seu legado. E, de repente, pedem-lhe que mande o filho e a mulher para o meio do nada. Mas lá está. O momento de viragem não é a dor em si, é a resposta dele. Exatamente. Com o coração dividido e num tumulto absurdo, ele não reage por instinto de defesa. Ele detém-se e aguarda. Faz-me pensar naquele cenário angustiante de um cirurgião que, numa emergência, se vê forçado a operar o próprio filho. O pior pesadelo de um médico. Sem dúvida. Por muita competência técnica que ele tenha, a emoção turva o julgamento clínico. As mãos começam a tremer. O pânico de fazer o corte no sítio errado paralisa a pessoa. Precisas de alguém de fora. Precisas desesperadamente de uma voz externa, limpa de qualquer afeto, para te guiar o bisturi. E foi precisamente dessa autoridade que o Abraão precisou antes de agir. E a intervenção divina é exatamente essa voz clarificadora. Deus fala para alinhar a decisão do Abraão com o propósito e não com a dor do momento. E o surpreendente é que valida a exigência rigorosa da Sara. Diz-lhe basicamente para ouvir. Sim, confirmando que a herança do futuro passa pelo Isaac. Contudo, há uma camada de compaixão enorme aqui. Deus não exige o sacrifício e vira as costas. Ele cria uma rede de segurança emocional. Sim, promete que fará também uma nação do filho da escrava, porque o Ismael também é semente dele. O que altera completamente a perspectiva de perda. Altera a própria dinâmica da obediência. É a garantia de que o divino assume a responsabilidade de cuidar do que nós temos de largar por obediência a um propósito superior. Perdes o controle imediato, mas o futuro está assegurado. É alinhar a vontade contra a força violenta das emoções. E para darmos uma aplicação prática a este dilema arcaico,
temos de dar aquele salto gigante no tempo até o apóstolo Paulo. A famosa carta aos Gálatas. Pois é, porque ele recusa-se a ver a Sara, a Agar, o Ismael e o Isaac só com peças de museu. Ele constrói um tratado estrondoso sobre escravatura e liberdade humanas. É uma operação teológica brilhante. Na alegoria do Paulo, a Agar e o Ismael representam o que é gerado segundo a carne, o esforço humano puro. Aquela mania de querermos resolver os problemas com as nossas próprias mãos. Exato. Forçar resultados com pragmatismo e pressa, que foi o erro inicial deles. O Paulo liga isto à escravidão de regras cegas. Por outro lado, o Isaac representa o que é gerado segundo o Espírito. O resultado da confiança e paciência. Sim, aguardar a intervenção divina em vez de forçar portas. E a grande tese do Paulo é que aquela zanga de adolescentes no banquete é uma lei universal. A carne persegue sempre, de forma implacável, o espírito. E é fascinante como uma pequena querela de tendas acaba a ser a espinha dorsal de um debate sobre a mente humana. Mas vamos trazer isto para a nossa realidade. Vamos a isso? Quando se diz que a carne persegue o espírito, o que é que isso significa hoje, para quem está a tentar construir a sua vida? Quem são estes Ismaéls invisíveis que andam por aí? Eles assumem formas muito matreiras. São a incredibilidade perante os nossos próprios projetos, as distrações crónicas que sugam a nossa energia, a tolerância com pessoas tóxicas. Tudo justificado com a desculpa de manter a paz. Exatamente. E o padrão é que estes inimigos atacam quando o que construímos ainda é embrionário. As pessoas perdem o foco porque não têm a postura implacável da Sara. Olham para uma pequena distração e subestimam o perigo. Acham que é só uma brincadeira. E a falta de vigilância leva-lhes o futuro. Fica bem claro o aviso para construirmos muros de proteção. Mas temos de voltar à realidade dura e física do deserto de Beersheba. Que é onde a teologia bate de frente com o sofrimento humano real. Enquanto Paulo filosofa sobre a liberdade, a realidade crua da Agar é um exílio punitivo aterrador. O Abraão põe-lhe pão e um odre de água nos ombros, dá-lhe o miúdo e expulsa-os, e o relógio da morte começa a bater. O deserto não perdoa. A água esgota-se, e a imagem que temos é de partir o coração a qualquer pessoa. A Agar coloca o miúdo à sombra de um pequeno arbusto, caminha até a distância de um tiro de arco. Porque não suporta a agonia de o ver morrer. Senta-se no pó e chora, de puro desespero. É de tirar o fôlego. A teologia dá lugar ao silêncio asfixiante do deserto. Toda a resiliência acaba ali. Aquele odre seco é o limite final e absoluto da condição humana. E impõe-se parar para olhar para a figura da Agar. É raro encontrar personagens com tanta dor misturada com uma dignidade tão grande. Repara, ela é estrangeira. É uma escrava. Foi tratada como uma barriga de aluguer. Usada e depois descartada no vazio árido assim que o filho legítimo nasceu. E a ferida mais chocante é que a Agar não teve qualquer agência. Ela não escolheu este deserto. Foi arrastada. Foi arrastada para a morte pelas escolhas e medos de outras pessoas. E a capacidade de empatizarmos com ela é o que abre a porta para a mensagem mais consoladora disto tudo. Quantas pessoas não se sentem exatamente assim hoje? Demasiadas. A vida empurra-nos constantemente para exílios que nós não pedimos. Desertos de falência financeira, lutos inesperados, solidão extrema. E na maior parte das vezes não foi culpa nossa. Fomos apenas atingidos pelos estilhaços das explosões dos outros. É um facto inegável da vida em sociedade. E o odre vazio significa o esgotamento total da nossa capacidade. Mas atenção, a falha dos nossos recursos não é prova de abandono cósmico. Significa apenas que o palco ficou vazio e pronto para o divino intervir. E essa interseção ocorre no momento crítico da falha total. A criança geme debaixo da folha seca, não há água, a morte está a minutos de distância. Como é que a narrativa dá a volta a isto? A resposta é maravilhosa. O texto diz apenas que Deus escutou a voz do menino. E recorde que Ismael significa literalmente isso. Deus ouve. O clamor não se perde na geografia indiferente do deserto. A dor atrai o céu. E o mensageiro diz a Agar para se levantar do chão. Sim, manda a erguer-se, pegar na mão do filho e reforça a promessa. Mas o detalhe de como eles sobrevivem é o verdadeiro murro no estômago. A Bíblia diz que Deus abriu-lhes os olhos e ela viu um poço. A água não brotou de uma rocha ali no momento. Não, o poço sempre esteve lá. Essa imagem de cegueira induzida pelo medo cruza-se de forma incrível com o que nós sentimos quando estamos em pânico. É como aquela pessoa desesperada, super atrasada, aos gritos a revirar gavetas à procura das chaves do carro.
E as chaves estão na mão. Na própria mão, o stress tolda a mente. E o verdadeiro milagre em Beersheba não foi um evento geológico. Não foi magia. Foi só um ajuste na ótica da Agar. O trauma tinha a deixado tão cega que ela não conseguiu processar o poço que estava a meia dúzia de metros dela. Isso desmonta completamente a forma como as pessoas lidam com as próprias crises. Achamos sempre que a solução tem de ser um evento pirotécnico vindo de fora. Uma alteração radical do cenário. Exato. Mas o bloqueio principal é interno. O medo funciona como uma pala que nos foca só na catástrofe. A provisão não exige a criação de algo novo, exige a purificação da nossa mente para vermos o que sempre lá esteve. E o mais espetacular é que a redenção não foi dar-lhes um golinho de água só para aguentarem mais 2 horas. Longe disso. A forma como a história conclui inaugura o futuro. O Ismael sobrevive e prospera no deserto de Paran. Ele não foge daquele ambiente hostil. E o deserto acaba por treiná-lo. Torna-o forte. Transforma-o num grande arqueiro. A mãe escolhe uma esposa do Egito para ele. E o Ismael cumpre a promessa e torna-se fundador de uma grande nação. O deserto, afinal, foi a fundação de um império. Exatamente. A intervenção curou a urgência, mas cimentou a resiliência. E assim chegamos ao fecho desta longa e densa exploração pelas areias do Gênesis. Vimos a firmeza cirúrgica da Sara na necessidade de arrancar as ervas daninhas cedo. Sentimos a dor do Abrão a alinhar a vontade contra a emoção brutal. E caminhamos no pó, ao lado da Agar, enfrentando desertos que nunca escolhemos. O que prova que, independentemente da aliança de onde viemos, o gemido humano nunca é ignorado. Nunca é tirado para o vazio. Aquele que cai é sempre escutado. O que nos leva a uma reflexão final, para levar para casa. Se o maior milagre que resgatou a Agar e o Ismael da morte não foi escavar um oásis mágico, mas simplesmente limpar-lhes a visão para um poço que já ali estava, o que é que os nossos picos de ansiedade estarão a esconder de nós hoje? É a grande questão. Que poços de água doce e inesgotável estarão serenamente ao nosso alcance neste exato segundo, apenas à espera que o pânico abrande, para que possamos finalmente abrir os olhos? Fica a provocação.